quero dizer às irmãs que vamos iniciar o nosso treinamento, a nossa palestra, com a parte mais técnica da tesouraria. São noções básicas sobre a tesouraria. E nós vamos iniciar nesse momento. Nossa irmã Ana, nossa querida presidente, vai estar aí repassando para nós os slides. Então, a gente abre aqui, não é? A gente abre aqui a oficina trazendo noções básicas sobre as atividades da tesouraria nas sociedades internas, em especial na SAF. E aí, mães, o nosso objetivo é oferecer orientações básicas sobre o trabalho da tesouraria, no âmbito das sociedades internas, né, em especial na SAF, e propor algumas sugestões sobre como dinamizar as finanças na SAF. Agora, trazemos alguns conceitos elementares. Tesouraria é o lugar, né, onde são guardados e controlados os numerários de uma entidade. Tesoureiro ou tesoureira é aquela pessoa que administra esses numerários, esses recursos, sob seus cuidados, em nome da entidade que ela representa, portanto, em nome da sociedade, da SAF, da federação, da sinodal, da nacional, né, das igrejas, e aí se expande, não é? No nosso caso, tratando-se de sociedades internas da IPB, a tesouraria é responsável pelo recolhimento e guarda dos valores que serão administrados de acordo com o orçamento previamente aprovado. Então, a gente já vê aí a ideia da previsão orçamentária, não é? Então, existe um planejamento para poder a gente investir, vamos dizer assim, os recursos que são entregues, os recursos que eu falo que é um tesouro que é entregue para o trabalho do Senhor Jesus. Por isso, irmãs, faz toda uma diferença, não é? A gente administrar um tesouro especial que é dado voluntariamente para o trabalho do Senhor Jesus, né? Então, ainda que despesas extras, né, possam surgir a qualquer momento, o procedimento adequado é que todas elas, tanto as receitas como as despesas, sejam planejadas, orçadas e aplicadas de conformidade com o que foi definido em reunião plenária, diretoria ou executiva. Então, tratando-se de uma pequena sociedade como é a SAF, né, para garantir essa credibilidade por referência ao trabalho, é importante que haja o mais cuidadoso controle das receitas e das despesas, né? E a tesouraria ou a tesoureira é o órgão responsável para manter esses cuidados. Então, vejam, terminou o mês, já devemos contabilizar tudo que aconteceu, né, naquele mês anterior, para que a gente não se perca ou deixe de registrar qualquer fato, né, dentro do histórico e das despesas que aconteceram naquele mês. O nosso guia, lá no artigo 17, ele define as competências da tesoureira. Primeiro, receber verbas, a anuidade individual, doações, se for o caso, escriturando-as devidamente em livro próprio ou no caixa eletrônico, conforme a sociedade se adeque, né? Efetuar pagamentos conforme resoluções da plenária ou da diretoria. Neste último caso, sempre há de referendo na próxima plenária, ou seja, se dentro daquele mês foi efetuada uma despesa que não estava no orçamento, porque a previsão, como a gente já sabe, é uma previsão de despesas futuras, por isso ela pode sofrer alguma alteração, não é? Mas, se naquele mês a diretoria aprovou uma despesa, na próxima plenária deverá ser colocada para sua aprovação.
efetuar o pagamento da anuidade individual à federação. E aqui eu já abro um parênteses para dizer que é importante que a tesoureira ela trabalhe, né, nesse caso aqui, juntamente com a secretária de Estatística, porque ela vai verificar quantas sócias foi informado na estatística daquele ano e repassar a contribuição individual para a federação. Então, isso é muito importante, porque, irmãs, e eu creio que Ana, nossa presidente, vai concordar também comigo, a SAF ela é responsável para repassar a contribuição individual anual, né, de suas sócias. Exemplo, se ela tem 30 sócias, lá no mês de outubro, quem sabe no mês de setembro, outubro, ela já vai dando uma olhadinha como é que estão as finanças. Se a SAF tem movimentação financeira, se ela tem mensalidade, se é o conselho que vai repassar essa verba, como é que ela vai fazer, a fim de que as 30 sócias, o valor das 30 sócias, seja repassado para a federação. Né? E lá na frente a gente vai falar também um pouquinho sobre esse repasse. Né? Qualquer dúvida que as irmãs porventura tenham, vão anotando, e ao final, Ana Maria, nossa presidente, vai repercutindo essas perguntas para que a gente possa responder. Não é isso, Ana? Está desligado, Ana. Minutinho. Sim, irmãs, vão colocando no chat, Keila vai copiando e guardando as perguntas. Eu também posso ajudá-la. Se ela precisar, eu posso também ajudá-la, viu? Tá certo, queridas? Então, apresentar balancete à plenária, na executiva e relatório anual ao Conselho da Igreja. Né? Em ambos os casos, com a documentação comprobatória, ou seja, com as notas fiscais, com os cupons fiscais, com recibos. O nosso guia também, na parte comum, né, as demais sociedades, no seu artigo 6º, ele define como são constituídas as finanças de uma sociedade local. De onde vêm essas finanças? Verbas votadas pelo conselho, ou seja, o conselho de cada igreja, normalmente, eles votam verbas para as sociedades, para o coral, não é? Para conselhos missionários de ação social, e inclui também para a SAF. Não é? Temos algumas igrejas, que talvez não seja o caso aqui da região Sudeste e Norte, que não é permitido às sociedades e demais ministérios ou conselhos ter movimentação financeira. Mas eu acredito que hoje a grande maioria de nossas SAFs, nossas sociedades, elas têm a mensalidade, não é? Que ajuda a fomentar as receitas para as suas despesas. Mas o Conselho também pode votar verbas para as sociedades. Movimentos financeiros de sua própria iniciativa, como já falei, e isso tudo previamente aprovados pelo Conselho da Igreja. Porque nós bem sabemos que as sociedades internas, elas não são uma igrejinha dentro da igreja, elas fazem parte da igreja. Por isso, os seus planejamentos, tanto de atividades como financeiros, devem ser apresentados ao Conselho da Igreja através do nosso conselheiro. Né? Também se compõe de ofertas e doações voluntárias. Quantas irmãs não doam, né, algum recurso, até para ajudar no repasse da anuidade? Muitas irmãs fazem isso, ofertam para nossas SAFs. Parágrafo único. Cada sociedade interna local, considerando o seu número de sócios, deverá enviar o valor devido da anuidade por contribuição anual para a sua respectiva federação. Então, a gente já fecha aí esse ponto. Quem deve repassar, né, o valor da anuidade de suas sócias para a federação é a SAF.
né? Então, ela vai buscar, né, através de mensalidade, verbas voltadas pelo conselho, ofertas, doações e outros movimentos que ela queira fazer, como, por exemplo, um almoço, um jantar. Aqui no Nordeste se faz muito feijoada, não é? Então, assim, a presidente da SAF, ela vai ter essa visão, né? Para que ela, no final do ano, de acordo com a sua estatística, possa repassar a sua contribuição anual para a federação. A federação vai ficar com 50% de tudo que recebeu, com base na estatística daquele ano, vai repassar os outros 50% para a sinodal. A sinodal, por sua vez, vai ficar com 25% do total lá da estatística, da quantidade de sócios lá da estatística, e vai repassar os outros 25% para a nacional. Em resumo, vai ficar com 50% também e repassar 50% do que recebeu. E isso as irmãs já sabem, né? Muito de, vamos dizer assim, de cor e salteado, como diria minha mãe. Né? Porque todo ano as irmãs já fazem isso, né? Já é uma prática maravilhosa. E aqui eu já quero agradecer, porque as irmãs anualmente têm cumprido com os seus compromissos, não é, Ana? E tem sido uma bênção para a Confederação Nacional, consequentemente para as sinodais e para as federações. E as SAFs, como o Keila no início falou, servindo ao Senhor, dedicando não somente a sua vida, mas os recursos que têm chegado em suas mãos. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Podemos contribuir com essa obra, eu digo assim, gigantesca, que é o trabalho feminino da nossa amada IPB. Lá na frente, vamos ainda aprender um pouco mais, quem sabe vislumbrar um pouco mais do que das bênçãos que Deus tem derramado no trabalho feminino, não é, Ana? Então, veja, aí ela vai efetuar os recebimentos e pagamentos, registrar os lançamentos de entrada e saída, prestar contas, disponibilizar documentos e relatórios, cumprir determinações, e aqui eu abro um parênteses para dizer que nós, como tesoureiras, nós cumprimos as determinações da nossa diretoria, em especial da nossa presidente. Então, nós não podemos, vamos dizer assim, como tesoureira, comprar nem que não esteja determinado pela nossa diretoria. Então, a gente apenas cumpre determinações. É preciso destacar que a tesouraria, como já falei, não é um órgão de planejamento ou de execução de atividades ou de ações em nome da sociedade, mas cumprir o que já foi executado, determinado por nossa diretoria. Né? Então, a tesouraria, concluindo esse ponto, é uma função muito importante para as nossas sociedades e também para a nossa igreja, não é? Ela não aparece, mas está presente em todas as áreas. No início eu falei sobre isso. Até uma departamental, uma reunião tão pequenininha, ou mesmo de diretoria, nós vamos ter uma despesa. Uma despesa com xerox, uma despesa com mimo, não é? Uma despesa com material de expediente, é papel que precisa. Então, nós temos que ter esse lastro, não é? Vamos dizer assim, financeiramente falando, para poder respaldar o trabalho. Para facilitar a execução e controle das atividades da tesouraria, relacionamos algumas orientações que poderão se adequar ou não à realidade aqui das SAFs aqui representadas. Então, veja, uso de conta corrente ou de poupança. É importante, e a gente já comentou muito sobre isso com nossas presidentes sinodais, que cada sociedade, na medida do possível, tenha uma conta de poupança aberta em nome da sua presidente e da tesoureira, para que esses recursos sejam administrados. Né? Uma conta exclusiva para guardar as nossas finanças, porque aquele recurso é da sociedade, é da nacional, é da sinodal, é da federação ou até mesmo
a SAF também pode ter uma conta aberta, né? O uso de recibos, né, para as entradas e saídas. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: muitas vezes isso na nacional não acontece, porque a gente trabalha somente com cupom fiscal e nota fiscal. Recibo somente no caso de uma doação, né? De ofertas missionárias ou uma doação. Então, a IPB ela aceita o recibo da entidade, da igreja, do presbitério ou do sínodo. No nosso caso, muitas vezes, a sinodal ou até mesmo a federação e a SAF quer, por exemplo, comprar alguma coisa de nossas artesãs, as nossas irmãs que fazem trabalhos manuais, e elas não têm empresa, não tem um MEI aberto, não é? Chama-se hoje. E elas emitem e aí a tesoureira prepara um recibo e aquela irmã que você comprou aquele mimo, aquele trabalho manual, ela pode assinar e colocar o seu CPFzinho abaixo. É de praxe também, nossas SAFs e até federações, nos almoços de congresso, de encontros, elas irem à feira também, muitas vezes, feira de rua, isso acontece muito no Nordeste, por exemplo, para comprar as verduras e outros itens. E lá não tem nota fiscal nem cupom fiscal. Então, ela leva o recibo, aquele recibozinho que a gente compra em livraria, e pede lá para a pessoa que lhe vendeu assinar e colocar o seu CPF. Então, isso já dá um respaldo para a nossa sociedade, tá certo? E o uso de notas fiscais e cupom fiscal em tudo que for comprar via comércio, né? Nas lojas, supermercados, né? Para dar um pouco mais de respaldo, de garantia, de credibilidade, como falei. Inclusive, o cupom fiscal, ele apaga rápido. Chegou em casa, já deve a tesoureira tirar uma xerox e colar ali, não é, na folhinha de papel ofício, para não perder a tinta. Isso é muito importante. E também precisa de um lugar adequado para o trabalho, não é? Tudo organizadozinho em pastas, para que a gente não perca nada, não é? Isso é muito importante. Por isso, é um trabalho assim de formiguinha, todos os dias. E colecionando tudo nas pastas, arrumando, organizando, contabilizando, para que você possa apresentar o seu caixa, não somente nas reuniões, mas principalmente no Congresso, né? O uso de plano de contas não é o nosso caso, é o caso da IPB. O uso do livro caixa ou caixa eletrônico. Então, se a sua sociedade usa, se a SAF, a Federação, a Sinodal usa o livro caixa, aquele livro manual, é excelente. Mas se você quer usar o caixa eletrônico, também é muito bom. Ele obedece a mesma coisa do livro, né? Só que é uma planilha do Excel e você vai colocar o extrato da conta, e os documentos comprobatórios, do mesmo jeito do caixa, vai escriturar à mão no livro caixa e vai à parte colecionar toda a documentação comprobatória que está respaldando suas entradas e suas saídas. Então, a tesouraria precisa contar com um lugar adequado, já falei, para as atividades, guarda os documentos, a fim de assegurar que tudo seja feito com clareza, lisura, pois se qualquer um dos movimentos de entrada e saída ficar sem o registro ou controle, isso vai haver diferença no fechamento de suas contas. E a gente, como tesoureira, eu assim me preocupo muito em não dar trabalho à minha presidente nesses anos todos, para que ela durma tranquilamente, não é? Porque tudo respaldado, tudo aprovado lá no Supremo, para que a gente durma bem tranquila. A mesma coisa eu falo para nossas queridas tesoureiras, para que tenham todo esse cuidado, para que a gente durma em paz, não é? Sabendo que está tudo registrado. Uma sugestão, né? A questão do arquivo. Se na Figueira tem um espaço para você arquivar, não somente os documentos da tesouraria, mas livro de atas, relatórios, isso é muito bom, porque fica lá tudo guardadinho, né? Porque muitas vezes há perdas de livros e isso é prejudicial para a sociedade, não é? Para a nossa SAF. Pode passar, Ana? Nos casos
casos de sociedade pequenas e de pequena movimentação financeira, a própria tesoureira também pode guardar, não é? Sob seus cuidados, em sua casa. Contudo, em qualquer situação, é preciso que o trabalho seja feito com cuidado, diligência, dedicação e transparência. Às vezes, as irmãs perguntam, Quitéria, o que devemos colocar no histórico? O que aconteceu? Compra ou aquisição de material de expediente, a loja tal, né? Para a reunião tal. Então, você cita direitinho o que aconteceu e coloca lá nas saídas. As saídas, irmãs, elas são... Eu tenho muito cuidado com as saídas, porque é onde está saindo o recurso. Para que esteja lá a notinha, comprovando, e não esperar 2, 3 meses. Às vezes, isso pode não acontecer com vocês, mas às vezes a presidente de uma SAF ou de uma federação, né, faz uma despesa e demora muito para entregar a tesoureira. Isso não é bom. Terminou o mês, ela já deve estar com todos os documentos ali de suas despesas e as entradas para fechar o movimento. Isso é muito importante, para a gente não atrasar muito, senão a gente esquece o que aconteceu, não é? O nosso guia também, ele fala sobre os deveres das sócias. Isso é importante para que a gente também abra a nossa mente e tenha a consciência também disso. O nosso guia, ele traz, né, todo esse subsídio aí para que a gente possa dar uma olhadinha nele sempre que for necessário. Veja, deveres das sócias. Cumprir fielmente as disposições do guia. Acatar as deliberações tomadas na plenária, diretoria ou na executiva. Se a gente estava ausente na reunião, não tem o que se discutir, não é? Tem que acatar o que foi aprovado. Mas se a gente está presente e a maioria decidiu, a gente também já voto vencido, não é? Temos que ter esse cuidado. Participar com interesse dos trabalhos, e isso a SAF faz muito bem, não é? De norte a sul do país, as irmãs estão em plena atividade. Exercer com zelo os cargos, comissões ou incumbências, né, que lhe forem atribuídos. E aqui é importante que a gente, né, pesquise para que a gente possa dar, né, sempre o melhor dentro das nossas funções. Prestigiar as autoridades da igreja em todos os âmbitos e aqui contribuir moral, espiritual e financeiramente para o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Entregar a contribuição anual estipulada pela nacional, né? Alguém pode perguntar onde está isso, né? Está em ata. Então, o valor estipulado para a nossa contribuição é de 3% do salário mínimo, que hoje, esse ano, né, corresponde a R$ 33,00 por sócia. Contribuir com verbas votadas pela SAF, né, como já falamos, quando esse for o caso. Aqui a gente traz um item interessante, análise das contas e parecer. Quem é que faz isso na SAF local? É o Conselho da Igreja. Na federação, é o secretário presbiterial, juntamente com a representante da sinodal, por ocasião do congresso anual. Na sinodal, obedece a mesma coisa, deve ser feito pelo secretário sinodal, juntamente com a representante nacional, por ocasião das bienais. E na nacional, pela Junta Patrimonial da IPB, do Supremo Conselho da IPB, anualmente. Ou seja, ela não espera os 4 anos. Anualmente, porque a demanda é muito grande, ela já vai aprovando. Então, isso dá um respaldo muito bom para as confederações nacionais, porque ela já vai aprovando anualmente. Outro item importante, como já falamos lá atrás, é a previsão orçamentária, né? E a previsão, como o nome está dizendo, é um orçamento, né, das despesas futuras que vão acontecer no ano seguinte, no biênio seguinte ou no quadriênio seguinte. E como é feito? Na SAF, pode ser feito no final do exercício ou no início do exercício. Na federação, no congresso. Na sinodal, no congresso bienal. E na nacional, no congresso.
E quem é que faz? É a tesoureira, juntamente com sua presidente e a diretoria, né? Ela vai verificar as despesas regulares de cada ano e vai fazer a previsão orçamentária dentro dessas despesas e outras que a diretoria queira acrescentar. Então, é muito simples. Entradas, tudo que vai receber, contribuição anual, doações, entrada. E nas saídas, as despesas regulares do ano anterior, do biênio anterior, do quadrinho anterior. E ali você vai fechar com a diretoria e com a presidente. Muito simples. Cada sócio deve aprender a contribuir. Aqui já é outro item, né? Captação de recursos, que a gente trouxe como um plus a mais, né? Somente como sugestão para as irmãs. É claro que tem inúmeras sugestões e eu creio que as irmãs também devem até já fazerem isso. Cada sócia deve aprender a contribuir com a sociedade, com consciência, gratidão e no alcance do que Deus tem lhe concedido. Irmãs, se formos contar aqui as bênçãos, né, que o Senhor tem nos dado a cada dia, não deixado faltar absolutamente nada, suprindo cada uma de nossas necessidades, talvez a noite aqui fosse uma criança, como Ana disse, para que pudéssemos relatar essas bênçãos. Como o Senhor tem sido gracioso para conosco, né? E os recursos que vêm dele vem do Pai das luzes, que só tem dádivas para dar aos seus filhos. Né? Então, nós podemos contribuir, mãe, não somente com a sociedade, primeiramente com o nosso dízimo e depois com as ofertas ofertadas. E a contribuição não é uma delas, é uma oferta de gratidão entregue para o trabalho feminino, não é? E ela se expande desde a federação até a Confederação Nacional. E faz com que o trabalho, né, ganhe corpo, ganhe vida, beleza, não é? E isso é muito gratificante, irmãs. E a mulher presbiteriana, Keila, ela gosta de contribuir. Nós podemos ver isso, não é, Ana? No Natal Missionário. Você chora recebendo 20 mil, 15 mil, 10 mil, 12 mil. Eu fico arrepiada também, Keila. Aqui, 6 mil das irmãs no Brasil todo. Movimento. Irmãs, é algo tremendo, é algo de Deus. Que eu fico assim, às vezes, Ana, um pouco triste, quando a gente percebe que uma SAF aqui e acolá, que pode existir, não quer entregar a sua contribuição anual. R$ 33 não dá R$ 3 por mês. Irmãs, é muito pouco, não é? E eu acho que a gente deveria doar muito mais. Porque o trabalho do Senhor é gratificante servir a esse Deus. E fomos chamadas, irmãs, um dia nós prestaremos contas de tudo a Deus, inclusive das nossas finanças. Não é? Em primeiro lugar, como o Keila falou, devemos entregar a nossa vida em gratidão ao Senhor e com ela os nossos bens. As mulheres que serviram, que serviram a Jesus, que acompanharam ele, elas também, Lucas vai nos dizer que elas também serviram ao Senhor com seus bens, colocaram seus bens à disposição do mestre. E no nosso tempo, desde o nascimento da SAF, que era isso que as irmãs queriam, se organizar também financeiramente para socorrer os necessitados e também para dinamizar o trabalho e servir ao Senhor. No nosso tempo não é diferente. Né? Continuamos com alegria e gratidão contribuindo para a obra do Senhor. Preparem o orçamento anual e apresentem ao conselho. Veja, se a sua SAF não pode fazer movimentação financeira, porque algumas igrejas não permitem, o conselho é quem vai conceder a verba todo mês, para que as irmãs possam trabalhar, inclusive a contribuição anual. Com certeza, eles também vão repassar para a federação quando a SAF não pode fazer movimentação financeira à parte. Outra coisa importante, definam uma mensalidade acessível, não é? Nada
que as irmãs não possam colaborar. Acessível para todas as sócias. Tem aquelas que podem mais, tem aquelas que podem menos, né? Incluindo nela, veja que coisa interessante, incluído nessa mensalidade a contribuição anual e o valor da SAF em revista. Duas metas cumpridas aí, rapidinho. No final do ano, você não vai ter nem dor de cabeça, porque as irmãs estão contribuindo com a sua mensalidade e já está ficando à parte o valor da contribuição anual e também da SAF em revista, que é uma revista maravilhosa que toda mulher deve ser assinante, mulher presbiteriana. Promovam campanha para que irmãs que possuem mais recursos, anonimamente, possam ajudar outras irmãs, não é? Que, de repente, porventura, não tenham, estejam sem condições de contribuir naquele momento. Programa eventos durante o ano destinados a levantar recursos, como atividades como almoço, jantar, brechó, campanha na igreja, né? Aquela campanha da laranja. Ana lembra disso, dos carocinhos de laranja. Então, irmãs, devemos usar a criatividade para que a gente, no final do ano, tenha assim, um momento bem tranquilo quando for repassar a nossa contribuição anual. Está aqui, minha presidente, né, aquilo que Deus nos concedeu esse ano para o trabalho. E orem por isso, irmãs. Né? Orem por esse momento, porque é precioso diante do Senhor. Nós estamos entregando uma oferta de gratidão para o Senhor Jesus. Isso é o que faz a diferença, não é? Promovam campanhas que estimulem a criatividade e a abnegação das sócias para levantar recursos. Quantas irmãs em nosso meio não fazem trabalhos lindos? Então, elas podem doar para a SAF, né? Para que as irmãs possam também angariar, fomentar, né, esses recursos para suas despesas. Realizem bazar missionário, estamos na época do Natal missionário, não é? Que projeto lindo! Realizem bazar missionário, café missionário, feira de missões, né, com comidas típicas, bazar, até pelo WhatsApp eu já vi bazar missionário, né? Bazar missionário online, ou seja, para que a gente possa ofertar agora, né, em 2021, finalizando assim esse quadrinho lindo, com uma oferta, né, Ana, maravilhosa para os nossos missionários, né? E façam tudo em concordância com o conselheiro da sociedade e com a aprovação do conselho da igreja. Tudo que falamos aqui, irmãs, deve estar em concordância com o seu pastor, com o conselho de sua igreja, para que eles também respaldem tudo isso, certo? Então, concluindo, desejamos que o Senhor abençoe as irmãs que atuam nesta área, não é? Que parece ser tão árdua, mas, ao mesmo tempo, tão gratificante, pois estamos administrando um tesouro dedicado ao trabalho do nosso Mestre, o Senhor Jesus. E a Ele nós declaramos a honra, a glória e o louvor. Quitéria, Sim. tem uma pergunta que, de repente, seria a hora, em relação, lá no chat, em relação à questão do recibo, quando você manda Pix. Se é válido o comprovante que vem do Pix, se vale como comprovante. Tem essa pergunta. Sim, é válido. Você imprime, né? Você pode imprimir. Normalmente ele vem com. Tem até a destinação lá, né? Pode Isso. colocar até a destinação. Né? No Agora, caso, esse recibo que você fala, é uma entrada ou uma saída? a pergunta é: no caso de comprovantes do envio de Pix são aceitos? Aquele que vem na hora que você faz no banco já emite, né, o comprovante. Aquilo ali Sim, já é o comprovante. mas a pergunta é, no caso, você está comprando com o Pix, pagando, ou você está mandando, por exemplo, uma Pode oferta? mandar uma oferta, acho que é mandar oferta, mandar o dinheiro para a confederação. Bem, Tá dito aqui, tudo ó. bem. É o repasse, Estefânia, não é pagar, não Estefânia, é compra, é o eu repasso. repasse. Não, não é Pode. compra, Mesma coisa do isso. comprovantezinho bancário, Uhum. E ele compra também é a mesma também, né? coisa. E É a na mesma compra coisa. também, é. É. Para colocar ali. Só tem essa pergunta ali até agora. Então, foi um tema
que também Keila falou conosco, né, sobre falar um pouquinho mais sobre a contribuição anual, e nós trazemos algumas informações importantes, né? E aí a primeira pergunta, contribuição anual individual, você sabe o que é? Então, como já falei, é uma oferta de gratidão valiosíssima, entregue anualmente por cada sócia da SAF, e que corresponde, né, a 3% do salário mínimo vigente, e é entregue no Congresso Anual, até o Congresso Anual de sua federação. E para respaldar, a gente traz alguns artigos, né, que o guia fala sobre isso. A previsão da contribuição anual, ela encontra-se na parte comum do guia, no artigo 6º, parágrafo único, onde diz: cada sociedade interna local, considerando o seu número de sócios, deverá enviar o valor devido da anuidade por contribuição anual para a sua respectiva federação. E esta repassa para a sinodal e a sinodal para a nacional. O guia também, lá no artigo 10, do capítulo 4º, letra B, ele diz o seguinte: que a SAF deve remeter o percentual devido da anuidade por contribuição anual até o Congresso da respectiva federação. Uma redundância aí que eu já falei no parágrafo anterior, né? Somente para respaldar ainda mais. Na SAF local, na parte específica da SAF, no artigo 6º, discorrendo sobre os deveres das sócias, a letra G menciona que a mesma, ou seja, a SAF, deve pagar ou repassar a anuidade individual estipulada pela Confederação Nacional, já falamos um pouquinho lá atrás, que é de 3% sobre o salário mínimo. Aí alguém pode perguntar, por que a UPH é de 2% e a UMP? Irmãs, a diferença está exatamente no trabalho que é feito. A Confederação Nacional das SAFs tem um trabalho amplo em todas as suas áreas de atuação. É um pouco diferente da UPH e da UMP, as irmãs devem concordar conosco, não é? Volta um pouquinho, Ana. Pronto, é isso mesmo, vai. Tá joia. Então, qual a quem se destina a contribuição anual? Já sabemos. As federações, as sinodais e a Confederação Nacional. A federação fica com 50%, como falei, a sinodais 25% e a nacional 25%. Irmãs, o que vai para a nacional é um pouco mais de R$7. É um pouquinho mais de R$7. 7 é alguma coisa. É o que fica para a sinodal também. E é feito esse trabalho maravilhoso. Irmãs, quando alguém perguntar lá na sua SAF, na sua federação, você pode explicar isso. Peça para elas abrirem o site, peça para elas consultarem, né, nas nossas redes sociais, as mensagens da nossa presidente, o trabalho, né, que é expandido, a Rádio SAF, essa plataforma Webex, o nosso site, né, ajuda, e nós vamos falar lá na frente, vamos parar aqui, que eu vou falar na frente sobre isso, para a gente não se antecipar, não é, Ana? E a gente fica empolgada, porque o que a gente gostaria é assim, todo mundo deveria pensar, né, desse jeito, porque, irmãs, é uma grande bênção servir ao Senhor na SAF. Aí, das finanças, a parte específica da SAF, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: a anuidade individual das sócias é estipulada pela diretoria da Confederação Nacional das SAFs. Quando eu ia perguntar por que 3%, então está aqui a resposta, né? E deve ser recolhida anualmente e encaminhada por ocasião dos congressos, como a gente já viu, no caso da federação, da sinodal e da nacional. Aqui é mais uma redundância. Eu já falei sobre isso. A distribuição também não precisa nem falar mais nada, não é? Eu já repeti aqui umas 3 ou 4 vezes. E qual é a finalidade, irmãs, da contribuição anual? Aí você pode dizer para elas: sustentar
financeiramente o trabalho realizado pela SAF, através das federações, das confederações sinodais e da nacional. Veja, é o trabalho da SAF realizado pelas instâncias, pela federação, porque a federação trabalha em nome da SAF, a sinodal trabalha em nome da SAF e a nacional também. A SAF ora online na madrugada, não é? É a SAF que está lá, somos nós que estamos lá, né? Então, a finalidade é sustentar financeiramente o trabalho da SAF em todos os níveis do trabalho feminino. Aí aqui é que eu destrincho mais onde a Nacional investe essa oferta de gratidão. Olha, ela investe nas reuniões de diretoria. E para quê, mãe? Reunião de diretoria? Para planejar o trabalho. Para dar andamento ao trabalho. Não é, Ana? Ana reúne a diretoria para dar andamento, celeridade, executar as tarefas, votar nos trabalhos, não é? Reuniões executivas, juntamente com as 86 confederações sinodais. Nas visitas da presidente, vocês amam receber seu presidente nacional, não é? E as vices. Então, tem um custo, mães. Não é? Tem um custo. E o custo não é baixo, ele é alto. As irmãs sabem disso. Nas visitas às SAFs centenárias, que Ana nunca deixa de ir, e outras SAFs e federações que convidem, né? Despesas com viagens da diretoria e das secretárias, que fazem parte também da executiva, não somente da nacional, mas em nível de sinodal, de federações, não é? Nas celebrações dos 136, 137 anos da SAF Nacional, tem um custo, né? Nos diversos encontros regionais que a Nacional promove para melhor lhe servir, não é? Nos quadriênios, com representação nas suas bienais, irmãs, 86 bienais, quando, claro, nesse tempo a gente está vivendo num tempo atípico, de pandemia, não é? Mas quando as reuniões normais, vamos dizer assim, vai uma representante para cada uma das 86 bienais. Tem despesa, não é? Pode passar, Ana. Na manutenção do site, e aqui eu abro um parênteses para dizer que nós investimos, a Nacional investiu no site para que ele tivesse aquela formatação linda, não é, Ana? Maravilhosa, atendendo nossas necessidades. Todo mês, além dessa nova, vamos dizer assim, roupagem que foi dada ao site nesse quadriênio, foi um custo alto, nós temos todo mês a manutenção, porque tratando-se de tecnologia, tudo é um pouco mais caro, não é? Temos a manutenção do site, do aplicativo da SAF, da plataforma Webex. Da Rádio né? SAF. E da Rádio SAF também, não é, Ana? Temos também, olha, quando o encontro da mulher presbiteriana tem despesas que para nacional, com palestrantes, muitas vezes, com a diretoria, com as secretárias que vão, não é? Nossas secretárias. Encontro de pastores e esposas, a mesma coisa, essas despesas, com passagens aéreas, hospedagem. Com o Congresso Nacional sempre arca, sempre tem um fundo de reserva para isso, não é? Fundo de congresso, fundo de reserva, com a ajuda aos seminários. Agora mesmo ajudamos um seminário, e no quadrinho ajudamos os 10, né? São 10, né, Ana? É voltado uma verba para os 10 seminários, para atender às necessidades deles. Né? Muitas vezes é até compra de colchões, uma cozinha que eles não têm, né, os equipamentos, e a Nacional chega junto. Ajuda as CPOs do IBEL e do IBN, com folders, né? Olha aí, Ana está com um aí atrás, com folders, tanto banners como impresso, né? E não são poucos, e o material é bom, não é um materialzinho fraquinho, o material é excelente, com programas, material de expediente, impressos, aquisição de literatura cristã, livros para nossas queridas irmãs, né? Para que elas possam desenvolver cada vez mais o seu trabalho como presidente.
no apoio aos missionários, com viagens missionárias, não é? Quando a gente faz, aos campos missionários da APMT, da JMN, Missão Caiuá, na área da assistência social, acudindo necessitados, socorrendo aqueles que precisam, e que chegam a nossa presidente algumas solicitações, não é? E, irmãs, e outras que não é possível relatar tudo aqui minuciosamente, né? Mas Deus tem abençoado a Rádio SAP, como foi citada, não é? Que a gente também tem um custo mensal. E, irmãs, é o trabalho do Senhor se expandindo, né? Outra coisa, não impede a Sinodal, a federação, a SAF, em fazer alguma campanha financeira para fomentar ainda mais algum recurso que você queira, né, para ajudar aí nos trabalhos. Então, isso é previsto. Olha, o guia, nos artigos que a gente não citou aqui, mas está lá naquele artigo da revista, tratando-se das finanças, né, das federações e confederações, né, elas podem realizar campanhas ou movimentos financeiros, que eu até já citei aqui alguns, de sua própria iniciativa, com vistas a fomentar recursos para atender às suas demandas. Sempre respaldando aqui com a aprovação dos seus conselhos superiores. No caso da SAF, o conselheiro, para o conselho, né? Federação tem o secretário territorial, Confederação Sinodal. Seu microfone fechou. Fone, Quitéria. Desculpem aí, irmã, acho que eu toquei aqui. Lembrando que essas movimentações financeiras, quando houver, devem passar pelo caixa da tesouraria. Né? Se passou pelo caixa, esse recurso deve ser registrado. Né? Então, qualquer movimentação financeira deve passar pela tesoureira, para que ela possa registrar as entradas e as saídas. E o fundo de congresso também é previsto, né? Que cada federação e cada sinodal deve ter o seu fundo de congresso permanente para ajudar, não é, as suas delegadas para que elas possam ir aos congressos da sinodal e da Confederação Nacional, respectivamente. Conclusão. Quando contribuímos com os nossos bens e a dedicação da nossa vida, estamos agindo no modelo de como agiram as santas mulheres cristãs, não é? Citadas nas Escrituras, em toda a história da nossa igreja, da expansão da nossa igreja e também do trabalho feminino. Né? Pode passar a Ana, que está nas referências, e nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Eu passo a palavra Perguntas, Quitéria. não é? Quitéria. Olha só, duas perguntas no chat que apareceram: o seguinte. A primeira, mas as duas têm a ver uma com a outra. Caso uma SAF não contribua, o que fazer? Isso aí é a federação que quer saber, né? Com certeza. E aí vem a outra pergunta: o que fazer quando uma federação decide não enviar a contribuição anual? Então, ficam as duas questões aí. Eu sei que a gente vai voltar lá na sócia, né? Está com você. Olha, a gente fica triste, né? Como eu falei aqui, a contribuição anual é responsabilidade da SAF. A federação, por sua vez, recebe e fica com a parte dela e repassa imediatamente para a sinodal a parte que é das instâncias superiores, né? Os 50%. Agora, quando uma SAF, por algum motivo, não pode contribuir, o que devemos fazer? Vamos dizer assim, como é que se diz? Vamos cancelar essa SAF? Não. Vamos conversar com essa SAF, vamos mostrar para ela a beleza do trabalho, a dinâmica do trabalho, vamos sensibilizar elas para que elas possam contribuir. Como nós falamos no início, essa oferta de gratidão ela é voluntária. Veja, na igreja, por exemplo, o pastor presbiteriano, ele não fica monitorando quem é que entrega dízimo e quem não entrega. Isso aí, irmãs, é um assunto seu e Deus.
Eu penso dessa forma. A gente não vai obrigar aquela SAF, eu acredito que nenhuma presidente nacional, nem de sinodal, nem de federação, vai obrigar aquela SAF a contribuir. Mas vamos conversar com ela, mostrar a ela a importância, né? Quem sabe ela não conheça esse dinamismo do trabalho, né? Quem sabe ela ainda não está tão familiarizada com a dinâmica do trabalho a nível nacional, a nível de sinodal, e aí a gente chegando junto, de repente, podemos ajudar. Eu também pergunto à Ana, se ela quiser complementar aí, nossa querida presidente, não é? Esse item. Eu achei essa pergunta muito importante, irmãs, muito essencial, porque pode acontecer mesmo. Mas eu acho que a linha da nossa tesoureira, ela está corretíssima. Primeiro tem que haver a conscientização. O trabalho da SAF, irmãs, é um trabalho que nós vislumbramos o quê? Abnegação, investimento, gratidão ao Senhor, o reino de Deus, a nossa conversão, a nossa vocação, o nosso amor pelo Senhor Jesus. É a primeira coisa. Se a pessoa tem um amor grandioso pelo Senhor, se a pessoa alcança o que Jesus fez por ela, por que é que vocês estão aí em pleno 8h30 da noite? Eu sei que a Ada tem até uma reunião marcada. Com certeza porque vocês querem investir mais e mais no trabalho, na excelência do trabalho de Jesus, e ele merece. Não é por conta da Confederação Nacional, não é por conta da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que é que nós somos crentes na igreja? Como é que nós vamos ser crentes e não vamos querer dizimar, nem ofertar? Tem algum problema? Então, eu acho que deve a nossa querida irmã, presidente da federação, a diretoria devem participar, ir lá, saber, conscientizar. Com certeza, vocês vão descobrir que tem alguma coisa, é uma pessoa, uma ou duas pessoas, as demais não. Então, até às vezes as próprias irmãs dizem, não, minhas irmãs, é nosso dever. Outra coisa, explicar que a sociedade é sustentada pelas sócias. Todo lugar é assim. A ABB do Banco do Brasil, quem sustenta? Os sócios, não é? Os grandes e grandes times de futebol, quem sustenta? Os sócios. Como é que nós não vamos sustentar o nosso trabalho? Especialmente quando nós vemos o que é que nós fazemos com tudo que recebemos. Nós não ganhamos para fazer, vocês não ganham, nem nós ganhamos para fazer esse trabalho. Não, minhas irmãs, é a nossa vida empenhada no trabalho de Deus. Pelo contrário, nós investimos do nosso salário. Quantas de vocês trabalham com o seu próprio dinheiro? Então, é isso, o amor a Jesus é a primeira coisa. A gratidão pela salvação e o amor pela obra que ele colocou na nossa mão. Então, a conscientização da parte da SAF, é isso, da parte da federação que tem a responsabilidade, que é a mãezinha, é dizer, irmãs, olha, nós vamos nesse ano, na minha opinião, até por conta da questão pedagógica, porque seria até, digamos, fácil dizer, não, são 8 sócias, representa o que aí? R$ 250 no ano, nós podemos até absorver, podemos, mas nós não temos que ter pedagogia para elas, irmãs. Olha, como esse trabalho é seríssimo, é o trabalho do Senhor. Nós queremos fazer tudo para Deus com excelência. Nós vamos assumir, irmãs. Vamos fazer uma campanha no nível da federação. Vamos fazer algo especial para repor esse dinheiro, porque esse dinheiro não é só pelo valor, é pela importância da obediência e do amor. Quando as irmãs puderem, as irmãs entregarão. Não é para que elas entendam que não é assim. Agora, se foi pobreza, se foi Covid, se foi qualquer tipo de doença e elas não podem pagar, então vocês têm que, com amor, explicar a importância. Não, irmã, para o ano pode considerar que nós vamos entregar a nossa contribuição. Nós queremos ver bem a nossa SAF, nós queremos ver o trabalho do Senhor. Agora, como que Tere disse, tem que mostrar a ela aonde é que chega a contribuição dela. Isso é muito importante. Quando nós vemos, né, todo esse desenvolvimento tecnológico da nossa SAF, temos rádio, irmãs, nós temos rádio. Quem diria isso
na nossa vida. Nós temos aplicativo, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos o site da SAF, nós temos essa plataforma que é uma das mais caras do mundo, só que esse ano eles fizeram um desconto muito bom para nós. Nós movimentamos, irmãs, 300 mil mulheres orando nas madrugadas nessas plataformas, não é? Então, depende muito desse alcance. Então, realmente é isso aí, minhas irmãs, né? Ninguém vai riscá-las, ninguém vai fazer cara feia para elas. Não, nós vamos amá-las cada vez mais e ajudá-las, né? Orientá-las quanto a essas campanhas financeiras permitidas pelo Concílio, né? E aí, se me permitem fazer alguma consideração ainda mais, na questão do Conselho da Igreja de verba votada. Nós sabemos das dificuldades que nossas igrejas estão passando e não é de hoje, não. É de muito tempo atrás. Então, se vocês, uma mulher presbiteriana é inteligente, ela é sábia, a mulher da SAF é sábia, né? É uma mãe, e mãe é aquela que sempre tem um recurso, sempre tem algo no bolso, né? Para entregar para o filho um bombom, um bolinho de chuva. Então, nós somos, digamos assim, as auxiliadoras na igreja. Se eles tiverem condições de contribuir, excelente. Mas tem igreja que não tem condição de ter verba votada pelo conselho. Então, apesar de previsto, mas vocês recebam com gratidão, se eles quiserem dar, e compreendam se a igreja também não puder dar, pelo contrário, né? Anotei também algo sobre a documentação. Vejam, mesmo nós presidentes, nós temos um cuidado muito especial com as nossas documentações, com nossas agendas, com os nossos recibos de gasto, de despesas, para não perder. A tesoureira não pode deixar a documentação fácil ao alcance de crianças, não é? Ao alcance da família. Tem que ter um móvelzinho lá para guardar na caixinha com o maior cuidado os livros, para ninguém rasurar, ninguém perder. Se houver uma enchente na sua casa, não molhar, tudo isso. E outra coisa, com relação, porque não foi tocado nessa reunião, mas na outra, no Centro-Oeste foi tocado no assunto, tesoureira, isso é um caso em mil, que a conta corrente, ela não quis abrir com a presidente, ela tem a conta corrente do esposo, e que também o esposo é tesoureiro da igreja ou da UPH, e ficou por isso mesmo. Não, irmãs. Tem que ser um dinheiro separado. Não vamos misturar com o dinheiro da família, nem com o nosso dinheiro. Não vai dar certo. Mas, Ana, é tão pouquinho o valor. Tudo bem, irmã, mas nós não vamos misturar, porque não vai dar certo essa mistura, né? E quanto à sugestão que Quitéria apresentou, que muitas irmãs fazem, muito inteligente a sugestão, é de que pedir a nós que somos sócias um valor mensal que já abranja a mensalidade, já abranja R$ 1 ou R$ 2 que vai compor, digamos assim, a revista, já abranja R$ 1 ou R$ 2 ou R$ 3 que vai compor a contribuição anual, e tem muitas que ainda pedem o fundo de congresso misto juntinho. É errado, Ana? Não, é uma forma inteligente. Quando a sócia termina o ano, a presidente não pede mais a contribuição anual, não pede mais o dinheiro da SAF em revista, não pede mais dinheiro para fazer festa A ou festa B, está tudo incluso. E a federação junta o fundo de congresso. Agora, nem todas as irmãs conseguem fazer isso. Então, isso é uma sugestão, tá certo, irmãs? Cada uma de vocês deve administrar a sua federação, a sua sinodal, a sua SAF, conforme vocês acham melhor fazer, tá? Nós apresentamos sugestões, porque muitas irmãs fazem e ficam tranquilas, mas às vezes a sócia,
escreve perguntando: Ana Maria, é certo fazer isso? Eu digo: olha, irmã, é certo se vocês concordarem que vão fazer. Então, se a diretoria concordou e as sócias estão fazendo, é certo sim. Agora, não é obrigado vocês fazerem assim. Se você quiser no final do ano pagar a sua contribuição inteira, se você quiser no final do ano comprar a sua revista de uma vez só, então não precisa. Mas é inteligente por parte da SAF, tá certo? Isso aí é você resolvem com o maior carinho, tá? Dentro das sugestões de campanhas financeiras, irmãs, vocês têm inúmeros, vocês são muito inteligentes, não é? Para que guardar roupas abarrotados de roupa, não é verdade? Nós podemos pedir, as irmãs só vão nos dar se nós pedirmos, né? Se nós não pedirmos, as irmãs não vão dar. Roupas, sapatos, excedente, tudo mais. Mas tem um tal de avental voador. Já ouviram falar em avental voador? Quem já ouviu falar? Avental voador é chique demais. É um avental que você compra, você fabrica, com um tecido sobre ele. Aí você costura, fazendo pequenos quadrinhos. Corta no meio o quadrinho, cada quadrinho você corta logo, abre ele para deixar a aberturazinha, e aí, digamos, você manda para a Delisete, é da sua SAF. Aí a Delisete vai, pega o avental, escolhe um daqueles quadrinhos, coloca a oferta dela, costura, e aí devolve. É para quem agora? É para Adriana. A Adriana pega, leva até às vezes para o trabalho, pega a oferta das coleguinhas, pega a oferta das irmãs da família e coloca a oferta dela e fecha. E assim ele vai andando de mão em mão. Quando chega o tempo de devolver, agora vejam só, a confiança das irmãs, né? Porque ninguém vai mexer naquele quadradinho da outra, né? Aí quando chega o dia marcado, é só você, na presença das irmãs, da tesoureira, né? Abre o avental e aí conta o dinheirinho e dá uma soma maravilhosa. E isso acontece, se for permitido pelo conselho, vocês poderão fazer avental voador, tá? E a laranja tem que ser quanto mais caroço, melhor. A laranja mimo do céu é excelente, tem muito caroço. Aí você chupa a laranja e já pré-estabelecido fica. Cada carocinho é R$ 1, digamos. Você achou 30 carocinhos na sua laranja, você vai contribuir com R$ 30. Então, assim, isso aí é do coração de você. Ana, eu não gosto de nada disso. Não tem problema, você não faz, né? Ana, eu faço isso e mais outras coisas. Fique à vontade, desde que o conselho permita, tá, irmãs? Então, assim, era outra ideia rapidinha, o aniversário da SAF. Então, o que é que nós podemos fazer? Vocês pedem uma oferta especial de aniversário para as sócias, para a SAF. Eu tenho gratidão pela minha SAF, pela minha federação, pela minha sinodal. Eu vou dar uma oferta do meu coração. E a SAF guarda para fazer essas coisas lindas que ela sabe fazer. Natal missionário, aniversário de pastor, enviar a sócia para a reunião, enfim. Aniversário da federação, vocês pedem às sócias oferta de gratidão. Cada uma coloca no envelopezinho, entrega no gasofilácio. Quando você termina o culto, você recolhe as ofertas e usa naquilo que precisa. E assim até a nacional. No caso, nós não pedimos, sempre não pedimos para missões. Mas se vocês querem pedir uma oferta de gratidão até a nível sinodal, é válido. Mas só são ideias, tá? É obrigado, Ana, de jeito nenhum. Cada uma administra de acordo com o seu coração, né? Tá bom, queridas? Eu agradeço. Ana, tem algumas perguntas aqui. Quitéria, rapidinho, ver se a gente consegue responder. Primeiro, qual a diferença entre fundo de congresso e fundo de reserva? Você consegue fazer um bate-bola rapidinho? O fundo de congresso é para ajudar a custear as despesas com o congresso, inscrições de delegadas e outras despesas. O fundo de reserva é para você ter sempre ali aquele valorzinho guardado para não gastar tudo. Esse é o fundo de reserva. Tá certo? Como ainda está dizendo, é uma reserva. Questão com relação... que pode ou não acontecer, mas tem sinodais, por exemplo, que às vezes tem condições de fazer um fundo de reserva. A federação talvez nem tanto, mas sinodal já tem condições de ter um valorzinho ali
como reserva para as suas emergências, né? Até para cobrir alguma necessidade extra, que a Ana até Certo. citou aí. Eu saliento aqui, não sei se respondi bem a pergunta, mas eu saliento aqui que, muito embora, muitas vezes, isso acontece na minha igreja, o conselho vota uma verbinha lá para a SAF, uma verba para as sociedades, a SAF é a única que nunca pede, porque ela sempre desenvolve aí, como a Ana falou, não é? Esse dinamismo para angariar alguma coisa, ela sempre tem aquela criatividade, né? Da mulher presbiteriana. Então, assim, ela vai, né, desenvolvendo algumas coisas para que ela possa ter ali um fluxozinho de caixa para suas despesas, né, para o aniversário do pastor, quem sabe da esposa do pastor, um mimo no congresso. Então, tudo isso a gente vai administrando. E Deus, irmãs, tem multiplicado. Eu creio que aqui nessa noite as irmãs podem até constatarem isso conosco. Deus tem multiplicado. Quando a gente vai em congressos, Ana, a gente percebe sinodais com um bom saldo. Por quê? Porque as irmãs estão administrando bem os recursos que lhes chegam ao longo da caminhada, né? E é dessa Quitéria. forma que ele é um fundo de reserva para ter uma reserva Certo. ali para uma Para uma emergência. emergência. É uma Olha só. poupança, né? É uma poupança, né? Outra pergunta, Quitéria, com relação. É uma pergunta que é o seguinte: a SAF deve entregar o dízimo da oferta arrecadada pelas irmãs mensalmente para a igreja? Dízimo é individual, eu acho que aí pessoal, não tem, é pessoal, não tem que ser do né? que foi levantado. Não tem nada. Agora, se Tranquilo. a SAF quiser dar uma oferta para comprar um item para a cozinha da igreja, por exemplo, né? Aí é diferente. Isso aí, com esse dinheiro é ótimo. Outra pergunta, Quitéria, que tem a ver também com o que você já falou, e vai muito da questão que começa lá na sócia, né? Eu estou olhando o chat aqui, não estou te vendo o seguinte: se a federação não enviar, a Sinodal tem que pagar, aí a gente volta lá não sei se eu poderia falar, lá na SAF. Se na SAF 2 sócias não pagaram, a SAF não resolver, vai chegar na federação, 10 SAFs já vão ser 20 sócias. 20 sócias de cada federação, 3 federações. Quando chegar na Sinodal, serão 60 sócias. Então, eu não sei se a Quitéria vai endossar o que eu vou falar, mas isso aí é resolvido lá na SAF. É a sócia, é o compromisso da sócia. É o nosso coração amoroso, não é? É a presidente da SAF fazer igual a minha mãe fez quando ela assumiu uma SAF, eu tenho repetido isso. Ela entrou e foi para a federação, nossa federação, chegou lá, a SAF dela estava devendo o ano anterior, quando ela não era presidente. O que ela fez? Ela fez feijão tropeiro o mês todo na igreja, a igreja permitiu, e ela já mandou logo, não só do ano que ela foi presidente, mas ela quitou o ano anterior. Então, vai muito da questão do amor. Mas aí fica a questão, Quitéria, a federação decidiu não pagar. A Sinodal tem que enviar esse integral só se tiver verba, né, Quitéria? Tiver fundo de caixa. Se a Sinodal tiver condições, né, de repassar isso aí, porque no caso seria apenas 25%, né? Isso. Se ela tiver condições, pode repassar. Okay. Se não, o que vamos fazer? É o que a Ana já explicou. Né? É importante que a gente mande fechadinho para a Nacional lá, fechando, batendo com a estatística. Mas tem que partir primeiro da SAF, não é? Ô, Quitéria. Tem uma questão com relação à tesoureira. Momentinho, viu, Keila, por gentileza. Veja só, a mesma coisa que eu falei para vocês com relação à pedagogia, não é? Porque a mãe, nós somos também mulheres que também ensinamos as irmãs. Nós não podemos deixar as irmãs ficarem no erro, não é? Para eximir agora, então vou deixar assim mesmo. E o futuro, como é que vai ser? Então, vocês já imaginaram se a notícia corre que uma federação não pagou, a Sinodal também não se responsabilizou. E então, assim, nós esperamos sempre que nossas mulheres, nossas irmãs sejam extremamente parecidas com Jesus, mas pode acontecer de alguém, fulana não pagou, então também não vou pagar. Então, assim, minha opinião, não está escrito em canto nenhum isso, mas está escrito no coração, na Bíblia, na ética, não é? No viver aos pés do Senhor, no ser parecido com Jesus, na justiça, no que é certo. A Sinodal pode dizer à federação, bem, querida, vocês são 200 mulheres, vejam quanto isso vai representar, não é? Porque vai ser o quê? 200 mulheres vezes
R$ 15, né, Quitéria? Mais ou menos R$ 3.000, né? Esse dinheiro, vejam, minhas queridas irmãs, R$ 1.500 para a nossa sinodal faz muita diferença. Nós vamos usá-lo para o trabalho do Senhor. Tem que colocar isso no papel, bem arrumadinho, para elas entenderem. Na Confederação Nacional também vai ser, não é? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma demanda grande que nos surgiu aí. A Confederação votou uma verba dentro daquilo que está previsto para fazermos, para ajudar um casal, um pastor e a esposa. Então faz diferença, R$ 1.500, sim, faz diferença, não é? Então as irmãs dizem, olha, irmãs, vejam quanto vai representar. Então, vamos estudar um plano para ajudar vocês, irmãs, a fazerem, né, trabalhos especiais, para fazer as vendas, para vocês poderem fazer. Vamos dar um tempo. Eu falo com a Nacional, eu vou falar com elas, vou dar um tempo. Aí fala com a Quitéria, conosco, manda a cartinha para nós como Nacional. Olha, Ana Maria, vamos ficar devendo referente a uma federação, mas vamos prometer que vamos lutar para repor. Nós vamos entender, mas vai ficar aquilo ali como se fosse algo que a federação vai ter que providenciar. Porque senão elas, entendeu, minhas irmãs? Não é aquilo, não está escrito em canto nenhum, mas nós temos que ensinar nossas irmãs da responsabilidade. Porque, vejam só, elas receberam a anuidade das irmãs? Pergunta A. Receberam. Elas não querem repassar? Pergunta B. Tá certo? Elas não receberam a anuidade das irmãs, mas todas as irmãs se negaram a pagar a anuidade. Entende, irmãs? Temos que pensar nisso. É algo assim, aquele filho da gente que a gente ama e que a gente vai ensinando o correto, porque amanhã ou depois ele vai encontrar lá no meio, lá no fim da sua vida, algum teste que esse ensinamento faria diferença. Tá certo? Então, a gente vai com amor, com dedicação, aceita, mas programa para que elas possam repor em determinado momento. Quitéria, uma questão com relação ao exercício da função. A presidente, o que fazer? Você é tesoureira e a presidente não deixa a tesoureira exercer, ela faz tudo. Aí é uma questãozinha rápida e tem mais uma pergunta importante para te fazer. É uma situação, né, assim, pontual, né? Porque, graças a Deus, não ocorre isso no Brasil todo. Né? Se você for eleita, não é, para um cargo... É por isso que eu falo assim, Ana, nós somos uma diretoria, né? Mas a tesoureira, por exemplo, ela tem que trabalhar diretamente com a presidente, tem que haver uma parceria, tem que haver uma comunhão, irmãs, é o trabalho do Senhor. Quando é um trabalho secular, pode até acontecer essas coisas, mas no trabalho do Senhor, não deve acontecer esse tipo de coisa, porque devemos trabalhar em harmonia, em comunhão, em parceria, né? Para que o trabalho do Senhor, para que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor, né? Então, a gente tem que rever isso aí, né? Cada uma dentro da sua função, da sua atribuição, e eu acredito que uma ajudando a outra. Se a tesoureira tem dificuldade, conversa com sua presidente. Olha, está acontecendo isso, vamos fazer uma reunião de diretoria para a gente conversar, não é? Para a gente deixar bem claro aqui a função de cada um. O guia traz tudo isso direitinho e vamos trabalhar em harmonia, para que o trabalho do Senhor possa, não é, caminhar, não é isso, Ana? E a gente colher bons frutos de tudo isso. Porque muitas vezes pode acontecer de alguém até entregar um cargo, porque, né? E não deve ser dessa forma. Devemos trabalhar em harmonia, olhando que a palavra de Deus nos orienta, porque o trabalho não é nosso. Ninguém aqui, nenhuma de nós, nem a nossa presidente ganha salário, recebe salário, né? É algo do coração, é algo que você foi nomeada, mas Deus já havia escolhido você para essa função. Então, devemos fazer o possível, como a palavra do Senhor nos ensina, para que a gente exerça com sabedoria, com simplicidade, não é? Dentro das nossas condições. Às vezes a gente não sabe tudo. Temos que perguntar à nossa presidente, aos membros da diretoria. Então, eu acho que deve haver,
não é? Esse companheirismo acima de tudo. Séria. O que fazer quando uma despesa de referendo não é aprovada pelo plenário? A diretoria assume, aí depois ela botou de expediente, material de expediente. Aí foi a Eliane Brandão, se quiser esclarecer bem, falar, completa para a Quitéria. Olha, são situações também muito atípicas, né? Pontuais. Porque na prática é difícil acontecer isso, eu acho. Porque, veja, se a diretoria aprovou, isso é previsto, né? Como a gente viu, porque é uma previsão orçamentária. Mas se foi necessária aquela despesa, eu creio que é para o trabalho. Se foi para o trabalho da SAF, da Federação da Sinodal, com certeza vai haver essa aprovação, não é? Eu, assim, nunca passei por uma experiência dessa, não sei se a Ana já passou, né? Tudo que as despesas são aprovadas, ninguém, né? Dificilmente, é aquilo que eu falei, se a maioria aprovou e uma pessoa não aprovou, não há o que se discutir, não é? Mas Especialmente, claro que pode né? acontecer, né, Ana? Especialmente se foi isso que a nossa irmã citou, nossa irmã Keila, é material de expediente, não é? Porque é uma coisa tão simples, não é? E prevista para ser utilizada. Então, é preciso ter muito cuidado no exercício do rigor da lei, da norma, não é? Do que pensa, porque às vezes a gente prejudica muito uma líder ou uma tesoureira ou uma secretária ou uma presidente por coisas assim tão simples, né? O que é que pode fazer? Foi exorbitante? Foi tanto dinheiro assim? Tudo bem. Mas se foi algo normal, não vamos fazer isso, irmãs. É como o que Tere está dizendo. Dentro dessa ordem, desse amor, desse carinho, não é permitir coisas erradas. Mas assim, às vezes uma coisa desse tipo, dizer não, essa despesa não paga não. E a pessoa vai ter que assumir. Pode acontecer, se a despesa for de exorbitância, se a despesa for algo não previsto, como Quitéria disse, que tem previsão orçamentária, papel de expediente, papel A4, e tudo isso tem previsão, cartolina, adesivo, tesouro, tudo isso. Mas vai que de repente apareceu uma despesa grande que a pessoa fez, não sei que membro foi esse da Sinodal, né, ou da FAF, que fez, e que vocês não aceitam, que nós não aceitamos, né? Então, é preciso ser uma coisa muito grande, porque ela vai pagar do bolso dela, não é isso? Do bolso dela. Então, é preciso ter muito cuidado, irmã querida. Nós vamos aceitar, mas na próxima vez nós pedimos a você que você não compre mais, não é? Porque isso não passou pela nossa diretoria, não foi aprovado por nós. Mas com muito carinho, minhas irmãs, com muito carinho mesmo. E essa pergunta, aquele que você fez sobre a tesoureira, a presidente está exercendo o papel de tesoureira, isso a diretoria tem que tomar conhecimento e com muito carinho também colocar no papel quem é quem. Não pode, a tesoureira, cada uma no seu papel. O presidente não pode ficar mexendo diretamente com os numerários. Tem que ser a tesoureira. Ela pode assinar cheque, ela pode participar da decisão, mas ela mesma faz tudo e tomar o lugar da tesoureira. Não podemos, não é, aceitar. Agora, isso tudo tem que ser com carinho, com a nossa presidente, com respeito, lembrando que Deus fez, ela está na nossa presidência, na nossa liderança pelo voto. Então, é uma mulher que tem um respaldo. Nós temos que ter por ela nosso respeito. Ela e a tesoureira e a secretária e todos vocês têm que ser respeitados. Todas vocês, as nomeadas, mas tem que ser visto, querida, não pode fazer assim. Esse cargo é meu, você vai me desculpar, mas eu sou a tesoureira, né? Então, irmãs, tudo com muito carinho, tá certo? Não é permissividade, mas com resolvendo o problema e salvando a vida daquela mulher. Lembremos, irmãs queridas, veja só, nós temos esse trabalho, como nossa tesoureira falou e eu também já falei, de forma gratuita. Vocês e eu somos mulheres de Deus, salvas em Cristo Jesus. Temos maridos, quem tem marido ainda, ou é viúva, mas já teve, ou nunca casou. Temos filhos, temos família, temos a vida secular, temos os vizinhos que nos consideram. E como é que a SAF, no nosso meio, não vai nos considerar? Tem que ser um cuidado especial
para todas as irmãs que trabalham na SAF, na igreja, no pastor, em tudo que é canto, são os servos de Deus. Nós não podemos trabalhar com eles e com elas com uma vara de ferro. Temos que trabalhar o correto, mas com respeito e principalmente com muito amor. Ô, Quitéria, nós já temos irmãs saindo, algumas que têm compromisso, outras já saiu, uma sinodal já se retirou. Mas tem uma questão aqui pequena, eu acho que é rapidinho você responde. O extrato bancário deve ser anexado ao livro caixa mensalmente? Pergunta feita também no chat. Sim, sim, vai Mensalmente. respaldar ainda mais o caixa, né? Então é por isso que a conta é importante, porque vai respaldar as entradas e as saídas do seu caixa, com a sua documentação comprobatória. Então é importantíssimo, mas na Nacional nós trabalhamos com extrato bancário, ele é o espelho do nosso caixa. Então, tudo está ali documentado, tudo que recebemos e todas as saídas estão ali no extrato. Aí você faz o histórico todinho pelo extrato bancário com os devidos documentos comprobatórios. Então, ali não tem erro, né? Quando você trabalha com a conta. É importantíssimo o extrato bancário para respaldar sua movimentação financeira. Então, você não tem dificuldade nenhuma para fechar o caixa, porque está ali respaldado pelo extrato bancário. Isso é maravilhoso. Porque, além dos comprovantes, você tem o extrato da conta, registrando as entradas e as saídas de cada mês. Então, por isso, a gente insiste para que a Sinodal e as federações tenham a conta aberta, não é? E se a SAF tem um bom movimento, se é possível, também, né? E com a presidente e a tesoureira. É por isso que é tão importante essa relação, porque, veja, se a presidente, nossa presidente, ela tem ciência, como a Ana falou, de suas atribuições, a vice-presidente também, a secretária de atas, a executiva, a segunda e a tesoureira. Então, isso vai ser um conjunto de tarefas que, no final, todo mundo vai ali, né, estar se ajudando mutuamente, né? Porque a tesoureira, veja bem, quando trata-se de dinheiro, é uma coisa assim extremamente delicada, né? Que o dinheiro é o quê? É preto no branco. 2 mais 2 são 4 e não é, irmãs? Então, se a diretoria, voltando até aquela pergunta, se a diretoria resolveu fazer uma despesa, se foi para material de expediente, se foi para uma aquisição, quem sabe de tinta para uma impressora, o que for necessário. Irmãs, é para o trabalho. Agora, como a Ana falou, se a despesa foi uma coisa fora da realidade, aí precisa se averiguar. Mas se é uma despesa para dinamizar o trabalho, uma necessidade, com certeza a plenária, a executiva, vai respaldar aquela despesa, não é? Agora, eu ressalto aqui, e acredito que Ana e Keila e vocês vão concordar comigo. É muito importante a forma como administramos esse tesouro. Como eu falei, a tesoureira não tem autonomia para sair fazendo despesas. Ela paga aquilo que já foi resolvido pela diretoria, pela executiva, não é? Ou pela plenária, conforme seja. Então, ela vai pagar. Ela não pode. Outra coisa. Isso aqui. Vamos supor um exemplo. Nossa presidenta Ana Maria manda uma despesa para mim e eu digo, eu não vou pagar, Ana, porque. Não é? Como é que pode? Veja, então a gente tem que trabalhar em união, nessa harmonia, né? Quitéria segue a despesa para pagamento, já está na previsão orçamentária, já foi passado pela diretoria. Eu não tenho o que contestar, né? Não tenho o que contestar. Se está tudo dentro do. Tem que pagar, não é, irmãs? Então, tudo isso a gente vai na prática, a gente vai exercitando a paciência, porque às vezes você pode ser que você ainda não concorde com alguma coisa, mas o trabalho é do Senhor, não é de Quitéria. É do Senhor. A diretoria já resolveu, a maioria já votou, né?
Então não há o que se contestar. Imagine se a igreja, veja, vamos trazer o exemplo da igreja. O tesoureiro, tudo que ele for pagar, tem que apresentar antes ao conselho. Não vai andar, irmã, do trabalho. Não é, Ana? Não vai andar, não vai sair do canto. Se a gente começar a engessar as coisas, não vai dar certo. A gente vai ter dor de cabeça, quem sabe vai até adoecer, não é? E não é dessa forma. O trabalho do Senhor é algo sagrado, sublime, que deve ser feito com toda dedicação, amor, com alegria, não é? Tudo dentro dos conformes. E eu creio que o Senhor vai continuar nos abençoando de maneira extraordinária no trabalho, na missão que Ele colocou em cada uma de nossas mãos para realizar. Com certeza, agora nos congressos, vocês vão colher os frutos de um trabalho que foi feito esse ano, mesmo com tanta dificuldade, mas o Senhor vai continuar honrando, porque a obra é dele, não é? Nós somos apenas instrumentos para fazer o seu trabalho. Amém. Quitéria, quando deve ser feito o fechamento do livro Caixa? Imediatamente, 31 de outubro, dia 1º de novembro já começa a fechar. É como eu falei, para a gente não esquecer, não acumular. E de repente a tesoureira não consegue nem respirar mais, porque não está encontrando as notas. Então, terminou o mês, você já foi até dentro do mês. Se tiver, né, aí montando suas despesas, já vai organizando para não acumular. Certo. Nota de orçamento com CNPJ vale como comprovante? E outra coisa, orçamento Nota de pode... quê? Eu não entendi. Eu também não entendi. Nota de orçamento com o CNPJ. A pessoa pediu um orçamento, veio com uma notinha, não. Orçamento com nota. Não é nota fiscal. Não é errado. Aí é nota de balcão. Só para poder balcão, mostrar. Outra entendi. pergunta. Acontece Orçamento... muito isso, não é? Só Você vai numa loja, aí pede o orçamento e ele bota o CNPJ. Não é nota fiscal nem cupom. Tá certo. Foi somente um orçamento que comprova o pagamento da despesa, não é? O orçamento pode constar ofertas previstas na captação de recursos? Acho que essa é a última e depois tem um Pode sim. Ok. Por exemplo, se tem presbitério, sínodo, que dá oferta, que vota uma verba para a federação, para as federações e para as sinodais. Então, pode. Ou outras ofertas, ou um movimento que a sinodal, a federação fez, também pode constar. Ok. Agora, a questão final eu imagino que seja final, a palestra está sendo gravada, a gente sabe, a Ana já falou no começo, perguntar, está sendo gravada? Está sendo gravada, né, Ana? E outra coisa, Quitéria, quando você terminar essa rodada sua, que você ainda tem mais regiões te convidando, eu já vi que o Nordeste está agendado também com você. Depois disso tudo, você disponibiliza essa palestra para elas usarem nas federações? Ótimo. Material. Sim. Já mando para você aí os slides. A gente repassa, aí eu passo para a sinodais e elas usam nas federações. Posso mandar modelo de previsão orçamentária, modelo de caixa eletrônico, tá? Porque aí elas vão expandir aí nas suas federações. É claro, Ana e Keila, que uma palestra como essa, vamos dizer aí 1 hora e pouquinho, né, de tal, não temos condições de exaurir todas as dúvidas, né? Mas aí as irmãs vão lendo o guia, vão relendo aí o material, né? Vão compartilhando. E aí a gente vai exercitando cada vez mais essa área, que é uma área assim, muito maravilhosa, não é? De trabalhar. Eu gosto, não é? E eu creio que as irmãs devem gostar também, porque movimenta o trabalho do Senhor, né? Isso tem, assim, toda uma gratidão, né, ao Senhor por isso, porque Ele tem abençoado as irmãs para fazer o trabalho, né, para querer aprender, fazer da forma correta. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz em ver tantas irmãs aqui, irmãos, essa noite, querendo aprender para servir melhor. Esse deve ser o nosso alvo em todas as áreas do trabalho, né? Aprender sempre para fazer melhor. Ana, a palavra com você. Não, agradecer. Obrigada, Quitéria. Agradecer a Deus em primeiro lugar, essa oportunidade rica, fazer parte do sonho da nossa diretoria, providenciar algo para você dessa forma.
e nós íamos gravar inicialmente no StreamYard, aquela plataforma de 10 lugares, mas a nossa Joana Lima, do Centro-Oeste, as irmãs do Centro-Oeste, preferiram nessa plataforma porque elas aproveitariam para se ver e também para dinamizar o trabalho, não é? Com perguntas e respostas, o que não aconteceria dessa forma se fosse pelo YouTube diretamente. Agradecer a Deus essa oportunidade. Eu vi que entre as perguntas aí existia a pergunta que não é a pergunta, mas seria bom que tivesse esse tipo de trabalho com outras assuntos, com outras secretarias. Lógico, nós temos esse projeto, já está acontecendo, Leila já está fazendo agora para a região sul. É só vocês falarem com a vice-presidente, a nossa Keila, e vocês já podem dizer: eu quero uma palestra de estatística, quero uma palestra de causas da IPB, quero uma palestra que fale sobre missões, e aí nós vamos explorar e vamos gravar. E quando nós convidarmos, vocês não são obrigadas a vir, mas vai ser bom, porque vocês vão poder estar presentes diante de toda essa maravilha. Agradecer a Keila, a ajuda que ela tem nos dado e que ela imprimiu esforço para trazer vocês aqui. Agradecer a todas as queridas que estão aí. Eu mencionei as presidentes, mas quando eu falo presidente, eu estou mencionando vocês todas na pessoa delas. Agradecer a presença dos pastores, do presbítero William e da nossa Valda, que eu não vi que ela estava no começo. Agradecer a Quitéria, a disponibilidade, o carinho e o esforço para fazer o melhor que pode. Eu tenho certeza que do jeito que Quitéria está fazendo, todas as oito as secretárias, né, e mais a Sudonita, e mais a Maria Cunha e a Célia Montemor, elas vão poder fazer. Ao todo são 10 assuntos que vão ficar no acervo da SAF, e se Deus assim permitir, quando terminar o quadriênio, vocês terão um norte, não é? Para utilizar nas SAF. Então, obrigada, minhas irmãs, todas vocês. A maioria são minhas companheiras da madrugada de oração, e eu aproveito para agradecer com muito carinho a todas vocês. Nossa Valda, hoje é a ordenação do pastor dela. Ela disse que ficaria sem a câmera, que estaria só no começo disponível, tá, Ana? A ordenação do pastor, e ela estaria participando do culto na liturgia. É isso aí. Louvado seja o nosso Deus. Podemos orar para encerrar, né, Ana? E depois com o nosso moto, e depois tem um presente aí da nossa Laura, que é a nossa vida no altar do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos consagrar a nossa vida mais e mais ao nosso Deus. Gostaríamos que a nossa presidente Ana Maria orasse. Pode ser, Ana? Logo após estaremos com o nosso moto. Não sou digna, mas agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade tão linda que o Senhor nos conferiu nessa noite. Obrigada pelas vidas preciosas que passaram por esse treinamento, que são tuas servas, Senhor, teus servos valiosos. Obrigada pela oportunidade que a Confederação Nacional está tendo de estar com esse contato, Senhor. Nós gastaríamos tanto dinheiro para fazer esse trabalho presencialmente e estamos fazendo, né, utilizando essa tecnologia. Louvamos a Deus pela vida de Keila, pela vida de nossa também querida Quitéria, nossa também querida Valda e todas as queridas que estão presentes nessa plataforma, e também todos os estimados irmãos. Muito obrigada, Senhor, que esses ensinos possam ser utilizados com muito amor e carinho para fazer o teu trabalho cada vez melhor, Senhor, para amar-te, glorificar-te, honrar-te, fazer o nome do Senhor Jesus grande na vida das nossas irmãs queridas, espalhadas em todo o nosso país, dentro da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ao nosso voto, nossa presidente nos conduzindo aí, por favor. Você encerrar todas com o microfone aberto, pausadamente. Vamos lá, na cadência, no amor da mulher presbiteriana, não é?
E todas juntas como se estivéssemos na igreja de mãos dadas. Oh, que saudade, né? Vamos lá? Sejamos Somos verdadeiras verdadeiras auxiliadoras, Auxiliadora, irrepreensíveis na na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Vitoriosas por Cristo Cristo Jesus. Sê tu uma uma bênção. bênção. Orai Sem sem cessar, cessar. Amar, Amar e servir. Viemos para adorá-lo. adorá-lo. Amém. O último louvor, nossa presidente vai projetar na nossa saída agora com a nossa Laura, consagração, que nós sejamos assim, consagrando nossas vidas ao nosso Deus. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Com o desejo de um feliz aniversário para Vanilda. Quem passou para a gente foi a Lúcia Helena, que tem aniversariante na plataforma. Que Deus abençoe a amada irmã e que nós tenhamos uma excelente noite na presença do Senhor. Glórias a Ele, o nosso coração está em festa, Ana Maria. Amém. Boa noite, querida. Amém. Boa noite. Boa noite, Ana Maria. obrigada, Foi muito bom. Boa noite, Regina. Boa noite, querida. Deus abençoe todas. Boa noite, Vanilda. Boa noite, meninas. Na paz. Keila. Boa noite a todas. Todos. Obrigada Boa noite, pela presença. Quidélia. Boa noite, irmãs. Obrigada pela paciência. Edivânia Valeu, Fuli, Quitéria, você tá tão querida. séria, Edivânia. Tão Séria, Edivânia. Deus abençoe. Obrigada. Muito bom. Até mais tarde, Obrigada, se Deus quiser. Ana. Nada, querida. Obrigada a você. Linda. Obrigada, Boa viu, noite, Ana? Edivânia. Nada, querida. Aniversário foi Obrigada a Keila, você. né? Deus abençoe. Boa noite, Edivânia também tá seríssima. minha presidente. Boa noite. Olha o sorriso, Edivânia. Tchau, Tá faltando café da dona querida. Vânia.
Ela Tia Nelma. parabéns, já está bem Lorde, tudo bem, sorridente. Lorde? Você fala da sua reunião, Ada. Pode deixar, deu Leila tempo. Marina, que bom ver você, Leila. Obrigada, Que bom, Quitéria. Muito boa querida. palestra. Leilma, que Boa noite, bom. querida. E Depois eu te Solange, conto. Querida, olha lá, Leila, linda. até mais tarde, queridas. Vou dormir um Até. soninho. Vamos. Boa noite, Ana.